Adaptando o datador Plus na embaladora Flowpack. O cabo de trás é alimentação, o cabo da frente é sensor. O sensor a gente prende ou na mordaça, ou no caso aqui que o motor é mais novo, você prende aqui com a lévoa. Cada vez que a lévoa acende, ele dispara a data. Ou você pode prender do lado daquele outro sensor para aproveitar a mesma lévoa quando a máquina tem fotocélula. Nas conexões do datador, aqui você tem um espaço para colocar o cartucho de tinta. Esse cabo de trás, ele é o cabo da fonte de alimentação. O cabo da frente é o cabo do sensor, tá? Que aqui no caso a gente está usando o sensor externo. Aqui você tem uma conexão para você ligar diretamente no computador. Aqui você tem uma conexão para você pôr um pendrive. E aqui é o conector do teclado sem fio. As luzes. Quando você manda imprimir, a luz print fica acesa. Quando você está funcionando pelo Bluetooth do celular, só funciona em modo Android. Tá? Quando o Bluetooth está habilitado, está conectado, aqui também fica aceso. No caso do alarme, está aceso porque nós tiramos o cartucho de tinta. E no caso do sensor, seja ele o externo ou o interno, tá? Toda vez que o sensor acionar, ele acende essa luz. Aqui você tem a entrada do cartucho, tudo bem? Aqui está até um pouquinho sujo. Aqui você tem a entrada do cartucho, aqui é onde sai a tinta do cartucho. E aqui embaixo, quando você não usa ela com sensor externo, quando você não usa ela presa na embaladora Flowpack, aqui é um sensor próprio. Então você habilita a função de sensor interno e ao passar qualquer produto, ele vai marcar, vai fazer a data. O datador vem com teclado, tá? Ele é a pilha, você liga ou desliga, nesse caso vou ligar o teclado. Você vai pegar o cartucho de tinta. O cartucho de tinta ele vem com um lacre, esse lacre é para evitar o secamento da tinta. Se for ficar mais do que 10 minutos sem usar, tira e põe um lacre para evitar ter que ficar limpando depois. A tinta sai sempre por essa parte. Se tiver muito escuro, um paninho com álcool, só álcool, e passa nesse sentido para poder limpar essa entrada do cartucho. O cartucho ele vai com esse bico para baixo, sempre na posição que vai sair a tinta, nesse caso o datador está de pé, encaixa até o final e baixa a travinha. Baixou a travinha, nesse caso a gente prendeu o liga aqui, ó, no próprio cabo, liga o datador. O datador você move para cima ou para baixo com o próprio teclado, tá? Nesse caso você tem a função mensagem, que é para escrever a mensagem ou editar. Você tem a função operação, que liga e desliga a parte de datas, tá? E você tem a função ajustes. Nesse caso, como já está ajustado, eu vou ligar a função operação. Aqui você tem iniciar ou parar, tá? Se você apertar o ESC, voltar para a operação, você pode parar. Toda vez que for mexer nele, na configuração ou em alguma coisa desse tipo, você vai no parar, tudo bem? Nunca mexa com ele ligado, porque ele não vai permitir. Na parte de ajustes, você tem a velocidade de impressão. A velocidade, ele deixa a letra maior ou menor de acordo com a velocidade da máquina ou da esteira que você acoplou ele, tá? Nesse caso nosso tá 10. Você tem a resolução. A resolução, no caso aí a gente está usando 300 por 150. Essa resolução é a quantidade de tinta por pontos. Então se você pôr 300 por 300, ela vai ficar mais forte, mas também vai gastar mais tinta. Embaixo você tem a densidade. A densidade é o nível de preto. Quanto mais denso, mais tinta gasta, mais escuro fica, tá? E aí você regula de acordo com o que você precisa. Logo embaixo você tem atraso, que a gente usa muito. O atraso seria o delay, é a distância entre o pulso e a posição que você quer que marque, tudo bem? Nesse caso, o nosso atraso está em 30 milímetros, baseados naquela velocidade. Aqui você tem opção de cartucho, que ele vai te dar quantos ml tem o cartucho e qual o tipo dele. Parte de logotipos, campo, autolimpeza.
lado da impressão que você usa o cartucho. Aqui você tem o sensor. No caso da Flowpack, a gente está usando aquele sensor do primeiro vídeo, então é o sensor externo. Se você for fazer pote, você pode usar o sensor interno que o datador tem. E aqui a direção da impressão. Ele pode marcar do jeito certo, marcar de ponta cabeça, marcar de trás para frente, de acordo com o que você prende ali na máquina, a posição que ele vai estar. Saiu daqui, vamos começar a operação. Iniciar. Pode parar o vídeo. Nesse caso, se você perceber, ele está fazendo a data aqui, ó. E a gente está tentando encaixar a data aqui. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar ele, soltar e jogar ele mais para trás, para a data ficar na posição que tem que passar. Então nós vamos soltar e jogar ele mais para trás. E aqui, tá vendo que ela passou da posição? A data passou da posição, então nós vamos ter que diminuir o atraso para que ela caiba aqui certinho nessa posição. Aqui eu já cheguei o datador mais ou menos na posição que eu queria. Tá vendo? Eu fiz uma marquinha aqui da posição que estava para o outro filme. Então na hora que eu for voltar para outro filme, eu já sei a direção aqui desde que a bobina esteja centralizada. Agora eu levei a marquinha, tá vendo? Ó, tá chegando lá na posição que eu quero. Só que ele tá muito atrasado. Então o atraso está muito grande. O que eu vou fazer? Vou mexer nas configurações dele. Aqui eu vou em operação, mando parar, sempre na hora de mexer parar. Vou em ajustes e em atraso eu vou diminuir o atraso. Ele está com 30 milímetros, eu vou colocar 20 milímetros. O atraso após pode manter sempre 10, porque não vai ter diferença. E aí eu vou novamente em operação e dou iniciar. Com ela iniciada, tá? O sensor externo, ele vai sempre acender essa luzinha aqui de sensor. Tudo bem? Então vou ligar a máquina, você vai ver que toda vez que o sensor acender, ele vai piscar a luzinha de sensor ali, ó. Agora, ó, onde a data chegou? Tá vendo? A data já está praticamente no lugar, faltou um pouquinho, então eu tenho que atrasar um pouquinho mais. Se eu deixei 20, 20 ficou pouco. Eu vou ter que fazer um agora com uns 18 para que ela bata posicionada. Máquina ligada, tá? Mexemos no atraso. Mensagem gravada, tudo bem? Quando você passa um outro tipo de produto, que a bobina tem larguras diferentes, você vai trocar o formador, passar de novo, viu que agora ele está fora de posição, então eu vou puxar para a marquinha que eu tinha feito aqui. Voltou ele para a posição padrão, tá? Acertamos, trocamos o formador, alinhamos o filme e agora a gente vai posicionar ali a data. Nesse caso eu vou criar uma data nova já com esse delay que a gente deixou marcado. Vamos lá, com o teclado você vai em mensagens, sempre vou imprimir parado. Nesse caso nós vamos criar uma nova mensagem, tá? Eu vou criar ela em fonte normal. Aqui você vai escolher a quantidade de linhas, tá? No nosso caso eu vou escolher 4 linhas, mas você pode escrever tudo numa linha só se preferir. É que se você selecionar uma linha só, vai ficar uma linha bem grande. Quanto mais linhas, menor a altura da linha, independente de quantas você escreva. Nesse caso, com o teclado eu vou escrever validade. Quando você aperta o insert do teclado, ele abre as opções de contador, data e expiração. Expiração é a data de validade que você programou
no aparelho. Tudo bem? Ó, data seria o dia de hoje, que o aparelho está programado. E expiração, ele faz o cálculo de quantos dias vai ser a validade. Nesse caso, eu vou colocar a expiração. Tudo bem? Está selecionado. Aí eu vou marcar na linha de baixo, então eu dou um Enter. Feito isso, você dá mais um Enter para descer para a linha de baixo e volta no ESC. Ele vai perguntar se você quer salvar essa informação. Você salva e cria um nome para ela. Então, cada receita, cada tamanho de chocolate ou cada tamanho de produto, você pode criar um nome diferente. Dou um Enter. Já salvei essa informação, tá? Quando eu vou em ajustes, como eu criei uma nova, a velocidade está igual estava, a resolução também, densidade continua a mesma, tá? E o atraso tá o mesmo. Então eu vou partir assim pra gente ver o que a gente vai mexer depois. Vai em operação, dá iniciar, ligou a máquina. Vamos ver onde é que ele está mantendo. Com esse atraso, tá vendo que ele está mantendo? Ele está marcando fora aqui da posição. Então o que eu tenho que fazer? Atrasar mais, jogar ele mais para trás. Eu vou lá no Dom ESC, vou em operação, operação parar. Vou em ajustes, atraso, e a gente estava com, vamos pôr 30 aqui para aumentar o atraso. 30, ok. Dá um ESC para confirmar, vai em operação, inicia. Tá dentro da posição que a gente levou. E aí você pode deixar salvo cada um com uma posição. E essa é a cor que está ficando. Para deixar mais escura, o que a gente vai fazer? Vai dar um ESC, vai em operação, para o datador, isso com teclado, né? Vai em ajustes. Eu posso tanto aumentar a resolução, que são mais pontos, quanto aumentar só o nível de preto. Desse vamos aumentar ele para 3. Aumentei para 3, dou um ESC para salvar. Volta em operação. Inicia. Nesse caso, a data ficou mais escura. Comparando com o outro, essa é a data antes de aumentar o nível de preto, e essa ficou a outra data com nível de preto mais alto. Tá vendo a diferença? Você vai aumentando o nível de preto, automaticamente vai aumentar um pouquinho o gasto de tinta. O datador, aperta o ESC, para a operação, tudo bem? Vem, tira o cartucho, levanta a trava e puxa o cartucho para frente. Vai tirar o cartucho, tá? E colocar o lacre. Guardar num lugar que não seja muito quente, tá? De preferência, guardar ele nessa posição assim. Põe ele de pé numa gaveta, alguma coisa assim, isso vai evitar problema.
Aqui atrás você tem o botão do cabo. Se você vai continuar usando a máquina, você desliga só o datador. Se você não vai usar nada, você desliga na chave geral da máquina. Nesse caso, para desligar o botão, o datador apagou. No caso da Flowpack, essa é a posição que a gente prende ele. Ele começa mantendo o filme esticado aqui e abrindo um pouquinho mais para que ele não fique ralando na tinta que já foi impressa, tá? Então você pode forçar ele aqui. Se ele estiver longe assim, ele não funciona. Ele tem que trabalhar com uns 2, 3 milímetros ali de distância. E aí aqui a saída pode deixar um pouco maior mesmo, para que ela mantenha o filme estável.